bastante produtivo, eu espero. E a nossa programação, espero que todos já conseguiram ver aí agora a palestra O Futuro dos Cursos de Tecnologia, o Tecnólogo do Século XXI. Vamos contar com a presença do professor Dr. André Macedo, coordenador da CESU. O professor Mauro justifica, porque nós tínhamos convidado também o professor Mauro do Inova Centro Paula Souza, mas por compromissos de última hora no gabinete não foi possível que ele viesse, mas eu acho que estamos bem representados aqui pelo Dr. André Macedo. Em seguida, nós teremos, isso aí durante o período de 1 hora, vamos pedir a colaboração dos senhores para que no debate as perguntas sejam bem objetivas e diretas, para que mais pessoas consigam participar. Em seguida, o professor André Brau fará uma apresentação sobre o projeto pedagógico e, da mesma forma, a gente vai abrir para algumas perguntas e espero que os senhores tenham objetividade nas perguntas para que a gente possa aproveitar ao máximo a oportunidade de estar. Só um minutinho, Tadeu. Tadeu já começou com as perguntas. Deixa eu terminar a programação aí, porque eu já abro um espaço. E, finalmente, à noite, uma conceituação de uma atividade de design thinking, porque nós temos um problema bastante sério e de preocupação do Centro Paula Souza, que é a evasão, e vamos tentar aqui um grupo, né? Hoje, não hoje, mas hoje uma apresentação da metodologia e aí formar um grupo de debate para buscarmos soluções ou sugestões para que a gente possa conduzir a CESU e ver como a gente consegue trabalhar. Mas esse tema será abordado pela professora Márcia, que está lá preparando a apresentação dela, que existe uma preocupação e tem a professora Márcia na CESU preocupada em trabalhando sobre esse tema evasão. Então eu acho que ela vem trazer as experiências e o que a CESU está pensando acerca de evasão, para que depois nós tenhamos as condições de trabalhar e ver que sugestões e contribuições podemos fazer para a nossa escola e, quiçá, também para o Centro Paula Souza, para as outras FATECs, que é um problema de todos, essa questão da evasão. Então essa é a nossa programação. Às 15h30 teremos meia horinha de um café pedagógico, com uma farta distribuição de bolachas, que vocês poderão aí bastante tranquilidade. E à noite também um excelente jantar que será oferecido de salgadinhos, né? Que é para poder, depois desse período de férias, Natal, que todo mundo não engordou, está todo mundo light, né? Então mais um salgadinho no dia de hoje vai ser bem tranquilo. Então, antes de chamar o Dr. André, Tadeu, por favor, qual a sua... Então, aí vai ficar a critério de cada palestrante se ele quer as interferências, né, de perguntas durante ou se ao final de um período de apresentação. Aí fica a critério do André Brau, o André Macedo e da Márcia. Por favor, vocês fiquem à vontade aí. Então, inicialmente, eu gostaria de convidar o professor Dr. André Macedo para fazer parte aqui da mesa e iniciarmos os nossos trabalhos. Eu sou vegetariano. Vai ter... O vegano não deu, estava muito caro. Lógico que eu já agradeci a todos, então vou deixar à vontade o Dr. André para que ele inicie a sua palestra e ele dá o tom de como ele quer, e eu ficarei aqui de controlador de horários. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui na FATEC São Paulo, na maior e mais brilhante unidade do nosso firmamento. E provavelmente vai continuar assim por muitos anos, embora eu esteja estimulando a competição entre vocês. Eu queria pedir desculpas porque eu acabei de voltar do Japão, eu ainda estou em horário japonês. Então parece que eu estou desanimado, porque eu estou mesmo, estou morrendo de sono. Mas vamos esquentar o debate aqui e daqui a pouquinho eu já melhoro. Eu não vou aceitar perguntas à palestra, nem durante, nem depois. Aí, gostei, reação. Não, eu aceito perguntas a qualquer momento. Eu não montei uma apresentação formal, é mais uma conversa e as perguntas são extremamente bem-vindas. Qualquer pergunta em qualquer horário. Tá bom? É um novo estilo, sim. Aqui não se esconde nada, aqui se discute tudo. O que mais? Bom, vamos lá. Eu assumi a CESU há mais ou menos 7 meses. Eu não vim da área de educação, eu vim do mercado. Eu fiz um mestrado e um doutorado depois da graduação, mas eu não segui a carreira acadêmica, apesar de ter toda uma família de acadêmicos. Mas eu trabalhei alguns anos em alguns projetos de gestão em educação, no INSPER, no ITA, em alguns lugares. Eu conheci o TOSI no projeto que a gente fez no ITA, eu era o gestor de projetos estratégicos da universidade, lá, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E os nossos projetos lá não deram certo, muitos deles não deram certo. E é uma das coisas que a gente pode discutir aqui. Esse ano, esqueci de cumprimentar. Bom, e eu voltei para a iniciativa privada, para a área de engenharia aeroespacial, e aí o TOSI me procurou no fim do ano passado e falou: vem para o Paula Souza, porque lá os projetos vão dar certo. E a perspectiva que eu tenho é que eles já estão dando certo. Então vamos falar um pouco desses projetos. O tema da fala é o tecnólogo do século XXI. E desde que eu cheguei eu tenho procurado me preparar melhor, conhecer melhor o tema, me cercar de pessoas extremamente competentes e visitar as FATECs e conversar com bastante gente sobre o que é o tecnólogo do século XXI e como é que nós vamos formá-lo. Nós temos como instituição um papel essencial nesse trabalho. Nós não somos a maior instituição de ensino profissional do país, mas sem dúvida somos a melhor e mais respeitada. As outras grandes instituições são privadas, elas visam o lucro. Nós podemos nos dar o luxo de visar a qualidade. Nós podemos nos dar o luxo de colocar indicadores de desempenho focados na formação do profissional excelente, do aluno excelente, através de métodos, através de currículos, através de processos excelentes. E a gente tem que tomar partido, a gente tem que aproveitar essa situação única, essa situação privilegiada que nós temos. Quanto à questão de qual o impacto que o Paula Souza vai ter nos próximos anos, o que ele espera ter, eu posso resumir isso em uma frase. Nós hoje temos cerca de 90 mil alunos de graduação nas FATEC. Em 10 anos, nós queremos chegar a 900 mil. Com uma estrutura parecida com a atual. Nós devemos chegar em 10 anos a 80 FATECs. Provavelmente não mais do que isso. A época de expansão geográfica das unidades pelo Estado acabou. A cobertura geográfica já é bastante satisfatória. Nós vamos abrir mais algumas unidades para atender alguns arranjos produtivos locais, mas não é esse o foco. O foco agora é em excelência de formação, em sintonia total com o mercado e o mundo do trabalho. Isso envolve, obviamente, o mundo acadêmico e de pesquisa, e uma sintonia total com o que o país precisa, o que o Estado precisa para crescer. Um Estado de 45 milhões de habitantes não pode ter uma instituição pública cara e sofisticada como a nossa, formando não, com 90 mil alunos matriculados. Né? A gente vai discutir o problema de evasão, porque na verdade a gente forma muito menos que isso. Então o número de 900 mil não é um número fora do escopo dessa instituição e muito menos do escopo desse Estado. A questão é, se a gente não visa o lucro, se a gente visa a qualidade, se a gente visa a excelência na formação, em total sintonia com o mundo do trabalho, como é que a gente vai chegar nesse número mantendo esse padrão? Esse é um dos grandes desafios gerenciais do Paula Souza.
Nós vamos falar sobre isso também. Mas voltando ao tema, o tecnólogo do século XXI. Nós estamos na segunda década do século, terminando a segunda década, ainda tem 80 anos pela frente nessa década, e a gente tem que tomar algumas decisões, muitas delas baseadas no nosso conhecimento das tendências do futuro, olhar um pouco para as bolas de cristal e pensar, afinal de contas, o que é o mercado de trabalho do tecnólogo do século XXI e como é que a gente entra nele? A primeira grande pergunta que eu faço para vocês é: para que existem as FATECs? Qual é o objetivo das FATECs? Se a gente remeter aos estatutos de fundação da instituição dos anos 60, por que a gente está aqui? E por que essa pergunta é tão importante? Alguém gostaria de responder? Alguém gostaria de arriscar? Eu gostaria. Por favor. Meu nome é Eduardo Silva e eu estive presente nessa oportunidade, desde que se fundou a FATEC e também o Paula Souza. Então posso lhe dizer rapidissimamente, a diferença fundamental é entre tecnologia e ciência. A tecnologia é para a prática imediata e, infelizmente, tanto a formação, a continuidade do curso, quanto o que aconteceu com Paula Souza, é que parece que esqueceram essa base. Tudo que é inovação, descoberta, é uma outra área. E nós herdamos isso, sabe de quem? Dos alemães. Para os alemães, a tecnologia é diferente até da profissão de engenheiro. Porque o engenheiro lá, quando se falou muito disso, a função do engenheiro era fazer avanços, descobertas, investimentos técnicos mesmo. E o tecnólogo era para pôr em aplicação aquilo que tinha sido divulgado. Mas o que é que aconteceu conosco? Tanto tivemos dificuldades de implantar até a natureza da nossa FATEC aqui em São Paulo, como tivemos muitas discussões com o CREA, com uma porção de outras entidades. E a verdade, uma espécie de lamento, assim, um choro que eu faço, até hoje ainda não conseguimos fazer com que o fruto do nosso trabalho aqui, que é a formação de tecnólogo, fosse amplamente divulgado para atividade profissional, para resolver, no meu caso, por exemplo, de engenharia civil. No começo nós tivemos a ilusão, a doce ilusão de que nós íamos diminuir até a construção das favelas. Por que isso? Porque hoje ainda se gasta muito material e também não tem estabilidade mínima nessas casas. São casas de gente humana igual nós. E por que até agora nós não conseguimos diminuir isso? Eis aí a minha pergunta. Obrigado pela atenção. Perfeito. Eu não poderia ter dito de forma melhor. A nossa função é formar tecnólogos. E eu confesso que eu vim do mercado de trabalho sem saber o que é um tecnólogo. Agora eu começo a entender, mas a gente ainda tem que responder essa pergunta. E se a gente tem dúvidas ou dificuldade de entendimento do que é formar um tecnólogo, de qual é a característica do profissional que a gente tem, como é que ele se insere no mercado de trabalho, imagina lá fora. Então, na verdade, eu poderia falar 12 horas seguidas para vocês, com vocês, sobre tudo que está sendo discutido entre CESUR, FATECs e o mundo lá fora, o mundo do trabalho, para que a gente responda essas perguntas e comece a se inserir de forma mais adequada no mundo do trabalho. Eu vou fazer alguns comentários e lançar algumas perguntas que vão balizar a nossa discussão. Muitas das coisas que eu tenho ouvido por aí. Grandes empresas, inclusive uma empresa onde eu trabalhei 15 anos, que foi a Falcone Consultoria, não aceita tecnólogos nos seus programas de trainee. Tem dificuldade de entender que tecnólogo é um curso superior, não sabe para que serve e não sabe o que faz. Petrobras, secretarias do Estado, metrô, Ambev, Centro Paula Souza, essa me pegou, essa eu não sabia. Em algumas situações, isso é inaceitável, mas vamos lá. Isso é um problema. Outra, eu vou jogar algumas afirmações, algumas coisas que eu tenho ouvido por aí, inclusive de alguns de vocês. Eu sou engenheiro, então para mim é mais fácil entender a diferença entre um engenheiro e um tecnólogo, mas entendam a generalização. Vamos lá da diferença entre um bacharel e um tecnólogo.
Depois podemos discutir também a questão da diferença entre um tecnólogo e um técnico, que é um problema que tem que ser tratado e discutido seriamente dentro do Centro Paula Souza, e está sendo. Mas vamos lá. O mercado contrata engenheiros como tecnólogos e tecnólogos como técnicos. É um fato. Isso acontecia na empresa em que eu trabalhava antes de vir para cá, a Saab Aeroespacial. Os alunos da FATEC São José dos Campos eram tratados como técnicos, projetistas e não como tecnólogos. Por que isso acontece? Foi mencionado o CREA. Existe corporativismo, tá, em muitas áreas profissionais, que dificultam a entrada do tecnólogo em algumas áreas, mas existe fundamentalmente uma ignorância tremenda do que é o tecnólogo. E nenhuma instituição está numa posição tão forte para liderar esse diálogo e essa catequização do mercado de trabalho no Brasil quanto o Centro Paula Souza. Outras afirmações que eu tenho ouvido. Nos próximos 10 anos, se tudo der certo, se a gente conseguir uma gestão razoavelmente decente da macroeconomia no país, nós vamos ter crescimento contínuo. Talvez um dos poucos momentos da nossa história em que a gente não vai ter um voo de galinha na economia. A demanda por profissionais em diversas áreas de trabalho vai ser imensa. Esses profissionais, mais de 80% desses profissionais vai ter o perfil de tecnólogo, não de engenheiro, não de bacharel. O professor explicou brilhantemente a diferença entre um engenheiro e um bacharel e um tecnólogo numa empresa. O engenheiro é um cara que vai, por exemplo, projetar um sistema de produção, especificar máquinas. O tecnólogo vai fazer o sistema de produção andar, otimizar os processos, aplicar Lean, aplicar conceitos de qualidade, fazer o negócio rodar. Pois não? Eu discordo veementemente. Nós, tecnólogos, também projetamos, tá? Nós não só colocamos. Discordo do senhor dessa sua posição como engenheiro de tecnologia. Fala no microfone, por favor. Discordo da sua maneira de conversar, falar sobre o tecnólogo e engenheiro. Não existe. Nós, tecnólogos, também sabemos especificar, analisar e fazer máquinas, tá? Não só tocá-las, tudo bem? Ok, eu aceito isso. Eu reconheço a minha ignorância. Mas o que eu quero dizer fundamentalmente com essa observação é o seguinte: a demanda pelo trabalho de engenheiro no país não é tão grande quanto foi imaginado há 10 anos atrás. Não existe uma escassez de engenheiros tão grande assim. Em função das características da indústria nacional, especificamente da área de manufatura, mas também das indústrias na área de energia, mineração e etc. A escassez que existe violenta é para tecnólogos. E sim, tecnólogos podem projetar, podem desenhar máquinas, podem especificar. É claro que sim, e eu espero que sim. Mas como um engenheiro formado, eu posso te garantir que o tecnólogo é melhor que o engenheiro para tocar um processo, para fazer de fato a operação acontecer. Então, eu reedito o que eu falei. Um tecnólogo é melhor preparado para isso que o engenheiro. Eu não tenho dúvida disso, é uma formação mais específica e mais técnica. Sim. Eu acho que a discussão está começando de uma forma porque a gente jamais deveria comparar profissionais. É aí que tem o nó do mercado. O mercado nacional aceita o engenheiro como um supra-sumo e de fato estudou muito mais para isso, não vou desfazer dos engenheiros, e começa aquela briga de corintiano contra palmeirense. O senhor me desculpa, mas está errado. Porque o engenheiro, ele estuda para ser um engenheiro. Um tecnólogo é tecnólogo, estuda para ser tecnólogo. Mas em que momento eu disse alguma coisa contrária? Não você, mercado, perdão. Então, o que acontece com o mercado? O mercado que não tem divulgação do que é tecnólogo. O governo nunca divulgou o que é tecnólogo. O Centro Paula Souza, eu estou com 37, quase 8 anos de casa. Nunca o Paula Souza, se me desculpem todos os colegas se eu estiver errado, deram favor e apoio decente à tecnologia. A FATEC era supra-sumo, ela vem sendo corroída de cupins para quebrar. Então, todo aquele nome que a gente tinha em mercado, que a gente começou a ter atualmente, pedido os nossos colegas do sindicato, do tecnólogo, ela está sobrevivendo por uma questão de divulgação. Precisa o povo entender o que é tecnólogo e o que é engenheiro, que eles não são inimigos, eles trabalham em âncora um contra o outro, um a favor do outro,
O CREA, que é o grande responsável pela divulgação e defesa do produto final, que são os profissionais, o próprio CREA nunca deu atenção devida aos tecnólogos. Então, se o pai que divulga o profissionalismo no mercado não dá atenção para o próprio filho, que somos nós, tecnólogos, e sempre colocou nós como a face da ralé da tecnologia em relação à engenharia, veja se você entende o que quer dizer. Não há de conseguir convencer o mercado de dizer que formamos profissionais fantásticos. Então, as empresas que têm tecnólogos em alto cargo, e tem vários, são aqueles que trabalharam já com a tecnologia e hoje entendem um profissional de alta produtividade. Então, o que nós precisamos é um apoio efetivo. Você, Paula Souza, na divulgação dos cursos. Não pode divulgar que tem curso. Eu nunca vi isso. Não tem mídia. E depois vem brigar que a gente está 1 para 2. Não pode pôr mídia, não pode divulgar, não pode pagar. Como que a gente consegue sobreviver? Sabe em quê? Nós estamos aqui com um auditório de 90% de idealistas que trabalham dando aula sem material, sem tinta, sem impressora, sem um monte de... Ou seja, não tem uma qualidade de ensino por excelência. A FATEC sempre foi por excelência uma qualidade de ensino. Eu dou aula para gente que entra, até para gente que sai. Eu tive alunos chorando na minha aula, dizendo que não conseguem acompanhar o ritmo da FATEC, porque não teve base. Nós temos um governo que está popularizando a ignorância e a ausência do intelecto. Ele pode brincar. Um próprio aluno com a faculdade do nosso nível, o que se fez? Abaixou o nível da FATEC. Isso é absurdamente impossível, não é aceitável. Ok, nós não professora. temos que baixar o nível da FATEC, nós temos que elevar a condição. Então, só para encerrar, eu diria o seguinte: temos que divulgar, temos que fazer uma Petrobras, um metrô, um Centro Paula Souza, todos aqueles do Estado que trabalham de mão dadas com órgãos estaduais como a FATEC e com o Centro Paula Souza, entender que nós somos profissionais de categoria, que sai de alta produtividade. Realmente, se comparar um engenheiro, o engenheiro é uma pessoa que tem um conhecimento amplo, de grande estudo, não pode denegrir isso, e que produz em cima da sua experiência de mercado. E hoje, ainda hoje, eu estava conversando com o meu chefe e falei para ele que a diferença do tecnólogo é que a ideia veio do mercado para a sala de aula, e a engenharia da sala de aula para o mercado. Então é lógico que a gente forma profissionais de alta produção muito maior, se for comparado a experiência zero, né? Experiência zero do engenheiro, experiência zero do tecnólogo, o tecnólogo tem um maior conhecimento na área. Era isso, gente. Tá? Obrigada. Concordo com 99% do que a senhora disse, do que você disse. Qual é o 1% que eu não concordo? Vamos mudar a atitude de tratar o Paula Souza como inimigo. Nós somos o Paula Souza. O Paula Souza não é a Laura, o Paula Souza não é o Dose, o Paula Souza não sou eu. Nós todos somos o Paula Souza. Eu estou aqui hoje para deixar muito claro para vocês que não só eu concordo com essa visão, eu assino embaixo, como nós estamos mudando isso e vamos mudar isso. Existe uma cultura de modéstia que, na minha visão, é totalmente inadequada no Paula Souza em relação ao que ele é, o que ele é capaz de fazer e qual é o papel dele na sociedade. Eu corro o risco de dizer que isso é uma cultura brasileira, talvez. Eu, por sorte ou por azar, passei quase 20 anos da minha vida morando fora, principalmente nos Estados Unidos. E quer queira, quer não, eu não sou um americanófilo e nem um grande fã do país, mas eu absorvi muita coisa da cultura deles. Eu estava fazendo parte do grupo do Paula Souza, que estava fazendo a revisão do planejamento estratégico do centro. E aí a gente resolveu ver toda a formulação estratégica e começar a discutir missão, visão, valores, de uma forma que nunca tinha sido feita na história do centro. E aí, na hora de definir a missão, a diálogo começou a ser, eu falei, nós temos que ser referência mundial, em termos de qualidade e quantidade de formação de tecnólogos para o mercado. E os outros ficaram chocados com isso. Por quê? Porque, nossa, quem somos nós para dizer que nós temos referência mundial? Bom, eu tive um chefe, o Falcone, que dizia, se você não quiser ser o primeiro no que você faz, você pode desistir.
Você tem que querer ser o primeiro no que você faz. Então, eu acho que nós temos que ser o primeiro sim. Você tocou em diversos assuntos que são importantíssimos. Em primeiro lugar, não divulgamos curso. Isso acabou. Nós estamos abrindo a instituição a fórceps. Nós estamos abrindo a instituição para o mercado e para a sociedade. Tá? Que isso fique muito claro. As novas diretrizes são, os novos cursos a serem feitos são feitos em parceria com empresas. Já temos 5 iniciativas em andamento que eu posso mencionar para você. A divulgação tem que ser feita com apoio institucional. Relacionamento com instituições de fomento, como FINEP, FAPESP, etc., tem que ter o apoio institucional. Eu tenho falado com todos os diretores de FATEC, ninguém pede uma bolsa FAPESP para um projeto aqui dentro sem a chancela e o apoio da instituição. Porque nós conversamos com o pessoal lá dentro e nós estamos explicando para eles o que é o nosso trabalho e discutindo como devemos escrever os nossos projetos. Isso é assunto para mais um dia inteiro. Tá? Apoio ao vestibular. Isso está sendo completamente reestruturado por várias razões, pressões internas e externas. O nosso vestibular é feito com a FAT, e eu comendo o trabalho da FAT, e essa estrutura que existe garante que a FATEC tenha um pequeno valor de dinheiro para cobrir algumas despesas desesperadamente importantes, tá? Mas o Ministério Público contesta o nosso relacionamento com a FAT e a gente teve que começar a fazer licitação aberta para o vestibular. Então a origem desse dinheiro vai terminar. Isso tem vantagens e desvantagens. As desvantagens é que as FATEC vão ter que começar a trabalhar de outras formas, e nós e o Inova estamos trabalhando para garantir que isso seja facilitado, para conseguir trazer recursos para dentro da escola que complementem o orçamento do Estado, que não é pequeno. O nosso orçamento nesse ano de crise que passou foi 2,5 bilhões de reais, quase o Unicamp. Aí a gente fala, tem muita gente aqui que trabalha por amor, como você disse, que trabalha com más condições, com infraestrutura deficiente, é fato, não adianta tapar o sol com a peneira. Mas isso acontece porque o Paulo Souza não tem dinheiro ou porque ele gasta mal o dinheiro? Porque ele não tem critério na hora de selecionar. Desde projetos de RJI, a distribuições de HE, até selecionar qual FATEC vai receber o que para qual recurso. E eu posso te responder com certeza, não tem critério, não tem gestão e não funciona. Mas está mudando. Está mudando. Você pode perguntar para o seu diretor. A partir de agora, todas as FATEC fazem um plano estratégico anual. Ele deve valer por 4 anos, mas ele é revisto todo ano. Nesse plano estratégico, a FATEC diz para a CESU o que ela quer ser, o que ela quer fazer, quais cursos ela quer colocar e por quê, e quais os recursos que ela vai precisar. Esses recursos estão sendo colocados numa planilha de todas as 68 FATECs abertas, e os critérios definidos para a aplicação do orçamento são puramente meritocráticos agora. Eu não olho quem é o diretor, eu não olho quem é a FATEC, eu não olho onde ela está localizada. Eu olho a viabilidade do plano estratégico e eu verifico quando que eu vou ter o dinheiro para fazer a aplicação. E eu dou esse feedback para o diretor. Eles sabem, eu vou ter esse dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou eu não vou ter. Vamos encontrar uma outra fonte de financiamento. Por que isso é essencial? Porque, embora nós não visemos o lucro como instituição, nós temos obrigação como instituição pública de gerir bem os recursos que nós temos. O nosso orçamento é monstruoso, é muito grande. Eu estive no Japão agora e eu conversei com o pessoal da JICA, Associação Internacional de Cooperação do Governo Japonês, sobre o que a gente tem, sobre o nosso tamanho e os nossos recursos. E eles ficaram abismados. Não existe uma instituição desse porte no Japão. Não existe. E aí eu me pergunto, como é que a gente tem professores trabalhando nas condições que você descreveu? E tem muito. Porque existem práticas erradas e viciadas de gestão aqui dentro que têm que ser corrigidas. E não vão ser corrigidas na porrada, porque não é assim que funciona. Tem que ser corrigidas com diálogo e com discussão. Que é um exemplo bem prático. Uma FATEC que está abrindo agora, Araraquara. Eles me pediram 80 telas eletrônicas de quadro negro, eu não sei qual é o nome técnico disso, 120 cestos de lixo, não sei de que tipo, eu não sei o que lá. Eu tenho uma comissão dentro da CESU agora, que nunca existiu, para fazer a avaliação dos pedidos e viabilidade técnica. Primeira pergunta que você faria se você recebesse um pedido desse: quantas salas de aula você vai ter? Quantos cursos vão funcionar? Em quanto tempo você vai ampliar?
e você vê que o pedido está hiperdimensionado. E é dinheiro que, se eu gastar em Araras, eu não vou ter para gastar em outros lugares. E aí você vê a má fé do pessoal de Araras, eles estão fazendo isso porque eles querem roubar, é um superfaturamento? Não. É porque, historicamente, na hora de você solicitar alguma coisa para o Paula Souza, você aprendia a trabalhar como se estivesse no mercado persa. É ou não é? Aí eu vou pedir 500 porque eles me dão 50. Isso acabou, gente. Não é mais assim que funciona. Você vai pedir 5 se você precisar de 5 e eu vou te atender assim que eu puder. Posso fazer mais uma? E se eu não tiver o recurso para atender, eu vou correr atrás de uma empresa parceira e de fazer um convênio onde eu consiga te atender através dessa empresa. Então, não é coisa que se muda da noite para o dia. Como eu disse, eu concordo com praticamente tudo que você disse. Eu não sou cego, eu não sou idiota, eu não estou aqui por questões políticas. Agora, o jeito de resolver é, primeiro, encarando, nós estamos todos nesse barco juntos. Se isso aqui afundar, afundamos todos. Isso aqui é a maior aposta da minha carreira. Se Deus quiser, eu pretendo me aposentar nessa instituição. E eu não quero sair daqui com fracasso. Então, quando eu reúno os diretores e falo, vocês agora são nossos parceiros, eu quero que isso seja entendido literalmente. Eu não vou impor as coisas da CESUP nas unidades. E o Décio é um cara que está constantemente lá discutindo com a gente pelo peso, pela importância e pelas responsabilidades da Cefatec. Ele tem que estar lá o tempo todo, e nós vemos aqui o tempo todo. Ele sabe muito bem, e eu tenho sido transparente com ele, que nós temos discutido e abordado os problemas de forma franca e nós temos tentado resolver. E que todos os recursos disponíveis, seja para apoiar o EAD, seja para apoiar projetos e laboratórios, etc., eu tenho liberado para a Cefatec com o mínimo de discussão. Por quê? Porque há mérito, porque há necessidade, porque há importância. Então, não, eu não vou negar que tudo que você disse é verdade, eu concordo. Mas eu espero ter o voto de confiança de vocês e muito do trabalho que eu faço de visitas às FATEC, de reuniões, etc., para divulgar o que a gente está fazendo, é no sentido que vocês saibam que a gente não está parado, que as coisas estão mudando. Pode fazer mais um. Obrigado. Aqui, ó. Pessoal, mais alguns comentários que a gente escuta sobre o futuro. Os empregos humanos vão desaparecer, os processos vão ser todos automatizados, os robôs vão tomar conta de tudo. De fato, isso tem acontecido. Eu estive em Pompeia, que é uma das nossas unidades, se não uma das maiores, porque ela é pequena, uma das que tem mais visibilidade, por causa da parceria com a Fundação Nishimura e do aspecto muito interessante dos cursos que eles têm lá, que vão ser mais discutidos pelo André Brown. E uma coisa clara, quando você fala em Big Data aplicado ao agronegócio, quando você fala em automação de máquinas agrícolas, em controle de tratores por satélite e tal, você está tirando empregos do campo. Não tem dúvida disso. Agora, tem várias facetas do problema. Muitos empregos você está tirando porque não existe mais interesse nesses empregos. É cada vez mais difícil achar boia fria para trabalhar em canavial em São Paulo. E a gente sabe que esse trabalho é desgraçadamente difícil. Quente, exige um grande esforço físico, etc, etc. Então, primeiro, a população está migrando do campo para a cidade. Isso é um fato. Agora, isso é só parte do problema. Você começa a pensar no desemprego, na falta de opções de trabalho. É uma preocupação grande. Está atingindo, primeiro, os países mais desenvolvidos, com as economias mais maduras. Mas aqui, como a gente tem sempre uma situação híbrida, a gente tem características de primeiro mundo e de terceiro mundo, às vezes dentro do mesmo quarteirão, dentro de São Paulo, a gente também tem um grande problema de desemprego aqui, em função de automação em manufaturas, etc. E como é que se resolve isso? Qual é a solução? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Nós vamos ter um pico em 250 milhões, talvez daqui a uns 20 anos. Depois estabiliza. Aí a gente começa a ter um grande problema, o envelhecimento da população. No Japão, um quarto da população está acima de 65 anos. Nada contra. Eles adaptaram a sociedade dele para esses cidadãos. Mas você começa a ter problemas muito sérios com o quê? Com previdência, com assistência médica. São problemas que nós já estamos enfrentando aqui. A gente costuma brincar dizendo que o Brasil ficou caro antes de ficar rico. Mas isso não é tão brincadeira assim, isso é sério. Então, o que eu pergunto para vocês é: qual é a solução para o problema da automação
e da eliminação de empregos que a gente já está enfrentando, foi acelerado pela crise, mas não se iludam, a gente vai ter uma retomada econômica, mas não vai ter uma retomada de empregos. Qual é a solução para isso? Posso falar? Como? Perfeito, não tem mistério, é isso. A solução está aqui na minha frente. São vocês. Aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Pois não. Eu queria responder a sua pergunta. Meu nome é Eduardo Silva, eu queria dizer a você o seguinte: o emprego. No microfone, por favor, professor. O emprego é consequência do ambiente que a gente vive. Se você prestar atenção, o Brasil hoje está assim, praticamente estagnado, mas se você olhar o resto do mundo, ou mesmo países vizinhos, nossa situação não é a mesma. Então, o problema do emprego é uma consequência de um fator que foge um pouco do nosso controle. Mas eu queria voltar ainda para dizer a você que nós não estamos aqui criticando você porque você é um representante do Paulo Souza. Ao contrário, nós queremos abrir o diálogo e fazer um pedido para vocês. O Paulo Souza, quando eu comecei a ver o Paulo Souza, que estava se formando, a inspiração do Paulo Souza foi o seu próprio nome, Antônio Francisco de Paula Souza. Eu não sei se os presentes conhecem ou conheceram quem foi Paula Souza. Paula Souza foi um grande investidor de tecnologia. Ele trabalhou em ferrovia também na Alemanha. Ele foi aqui diretor do Instituto de Engenharia, ele implantou o IPT aqui em São Paulo. Ele foi também ministro dos transportes. Então era um homem de uma atividade impressionante. E ele faleceu há 100 anos atrás. Mas pouca gente é capaz de recordar o que fez, qual foi a iniciativa dele. E eu acho que é isso que a gente tem que, de alguma forma, não só louvar, mas se inspirar nele. Resgatar, né? Não é possível a gente imaginar que, naquela época, a cidade que estava muito mais fragilizada do que é hoje, conseguiu ter todas essas iniciativas. Ele foi até presidente do Instituto de Engenharia dos primeiros, isso em 1917. Então, o que eu gostaria que você, representando o Paulo Souza, o centro, também levasse lá para todos os seus colegas uma outra inspiração nossa. Nós precisamos diminuir a burocracia. E o que eu posso dizer a você, eu nunca vi tanta mensagem, tantas exigências que veio de uma área administrativa que antes dizia que nunca foi da FATEC aqui em São Paulo, e agora é lá do Paulo Souza. Mas nós não podemos gastar o nosso tempo com isso. Também não estou dizendo a você que nós vamos ter os melhores salários. Os professores, esses que fundaram tanto a FATEC quanto o Paulo Souza, eram pessoas de índole de criatividade. Mas esses também estão sem espaço, porque o que vale hoje é burocracia para qualquer coisa. Você precisa fazer um aditivo, você precisa ter mais uma sala, você precisa ter mais um outro colega. Nossa senhora, a quantidade de burocracia é inacreditável. Então o que eu peço a você, não saia daqui triste nem abatido. Você não está sendo sacrificado, mas você tem que levar para eles. E eu conheço relativamente bem a supervisora Laura Legal. Porque também nós estamos aqui com administrações que se repetem já há muito tempo. Nós precisamos não ter receio de fazer, junto com a FATEC, inovação até interna, para facilitar e agilizar o andamento das coisas. Perfeito. Então é isso, que você não fique triste, nem fica abalado por causa disso, você não tem que se defender, ninguém quer agredir ninguém, mas você tem que levar em consideração que nós temos vibração, que nós temos vontade e que nós queremos realmente que o nosso trabalho surta efeito. Professor, sabe quantas assinaturas? Bom, primeiro vamos ouvir o comentário. Muito bem. Sim, eu estudei a biografia do Paulo Souza quando eu assumi, porque é uma curiosidade pessoal, é realmente uma fonte de inspiração. Você sabe quantas assinaturas eu tenho que fazer por dia, em média?
400. Sem contar diploma. Eu sou obrigado a assinar todos os diplomas do Paula Souza. A primeira coisa que eu implorei para que acontecesse foi a assinatura de um contrato para assinatura digital. Saiu, mas tem uma burocracia enorme. Eu posso te dizer, porque a gente fez esse levantamento na área administrativa da CESU, 30% da burocracia em termos de e-mails e processos truncados que vocês enfrentam aqui por causa da CESU é culpa minha. Eu estou trabalhando com isso. Eu tenho um projeto junto com a ADP para redesenho e simplificação de processos internos, dos fluxos. Eu tenho um projeto para simplificação de comunicação com FATECs e tudo isso. 70% da burocracia é do governo do Estado de São Paulo. E tem a ver com a nossa legislação. O nosso sistema legal nesse país, ele é descendente do Código Napoleônico dos franceses, em que você cria todo o arcabouço legal antes de pensar para que vai funcionar. É o contrário do sistema britânico. E, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. A grande desvantagem é uma burocracia infernal que atravanca o meu trabalho, prejudica o meu dia, a minha produtividade, e eu tenho certeza que isso se desdobra em todas as unidades. É um grande inimigo nosso e nós temos que combater juntos, sim. Não tem dúvida. Então, o que eu queria é que o Décio, que está aí do seu lado, precisa ter mais autonomia. Pode dizer lá para o Paula Souza que, se entregar para o Décio, as coisas vão para frente. Era só isso. Então eu tenho boas notícias. Boas notícias. Nós estamos fazendo um projeto na CESU, com o apoio de vários diretores de FATEC, e a gente deu o apelido para ele de Pedro o Grande. Não pensem em sacanagem. Pedro o Grande, para quem conhece a história, foi um imperador russo, da dinastia Romanov, que arrancou a Rússia, a sociedade russa da era medieval, e levou o país ao iluminismo. Criou a nova capital de São Petersburgo, criou a marinha mercante do país, mudou todas as estruturas e toda a legislação, enfim, modernizou o país. Ele pessoalmente tirava a barba dos homens na corte, mandava se vestir a europeia. O cara era completamente doido, o cara de 2 metros de altura, completamente doido, imagina o perigo. Mas enfim, para mim, mais importante do que os detalhes da atuação histórica dele é o que simboliza esse projeto Pedro o Grande para a CESU. Eu quero arrancar a CESU da era medieval e levar para o iluminismo. E, embora esse projeto tenha muitas características acadêmico-pedagógicas, ele basicamente libera as FATEC para decidirem o seu próprio destino. Daqui para frente, tá, vai ser repensado o acordo entre as FATEC e a CESU. Em que sentido? Nós vamos continuar passando diretrizes, nós vamos continuar dizendo como a legislação funciona, o que pode ser feito ou não, quais são os caminhos. Mas o que vai ser feito, como, em que ritmo, por qual objetivo, vai ser definido pelas FATECs. Exemplos claros. A FATEC quer decidir que ela vai ser uma FATEC temática, ela vai trabalhar com uma determinada área de conhecimento apenas. Ela pode fazer. A FATEC quer reestruturar todos os seus cursos, mudar todos os horários e mudar o formato dos cursos. Ela pode fazer. A FATEC quer adotar modelo pedagógico A ou B para os seus cursos. Ela pode fazer. A autonomia nesse sentido vai ser total. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que a gente está imaginando para 2019, é uma grande ampliação da autonomia financeira. Mas isso envolve uma nova organização da gestão do Paula Souza em relação à orçamentação e à discussão de orçamento com o Estado. A minha intenção como gestor da CESU é definir um orçamento para cada FATEC que vai ser gerenciado internamente, seguindo regras institucionais, mas com muita liberdade. Então, a gente está indo exatamente de encontro ao que você disse. A autonomia das FATEC é fundamental para que elas criem as suas identidades institucionais, para que elas cresçam e floresçam nos seus arranjos produtivos locais e na sociedade onde elas estão inseridas, e para que elas possam crescer, tá, e atender às nossas demandas e as metas que elas terão de crescimento, de qualidade, de retenção de alunos, etc., para que elas tenham armas e alternativas para alcançar essas metas. Que tipo de gestor eu seria se eu virasse para o Décio e falasse: ok, no segundo semestre você vai ter uma meta de redução de evasão de 30% e de ampliação de ofertas de vagas de 40%. E a propósito, você não pode mexer em nada do que você está fazendo. Não existe liderança se você dá responsabilidade, mas não dá autoridade.
Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando. Primeiro, total liberdade pedagógico-acadêmica, total liberdade para firmação de convênios e acordos, de integração com a sociedade, trabalho em parceria e conjunto para facilitar esse tipo de coisa, e no segundo momento, nós vamos começar a implantar autonomia de orçamento também. Não faz sentido uma FATEC desse tamanho ter R$8.000 por ano para gastar. Ah, você tem 8 mil, é seu, pode usar como você quiser. É 8 mil, né? Isso. Ah, então já tivemos 50% de aumento. Ok. Isso não faz sentido. Aí você fala, eu tenho autoridade para pegar o orçamento do Estado e colocar na mão da FATEC? Não tenho. Mas o que eu tenho autoridade para fazer? Eu tenho autoridade para estimular, apoiar e ajudar a FATEC de São Paulo a firmar convênios com empresas, com outras instituições, etc., em que vocês possam ser remunerados por serviços como cursos de extensão, tá? Formação e capacitação de pessoal e outras coisas, e possam ficar com dinheiro para vocês. E é isso que nós estamos desenhando junto com o Inova, entre muitas outras coisas. Pois não, professor? Professor. Tá bom, mas aí eu vou pedir um tempinho para eu evoluir com o assunto, senão acaba o meu tempo e eu não vou falar do tecnólogo do século XXI. Professor Antônio Celso Duarte, estou aqui. Professor Antônio Celso Duarte. É compreensível que existam as burocracias, a segurança jurídica, os restritivos do Ministério Público, Tribunal de Contas e assim por diante. Você fez algumas menções extremamente importantes, no nosso ver, que é a questão de parceria. Quando se fala de recursos financeiros, a dotação do governo é limitada, mas muitas empresas da iniciativa privada têm interesse em trazer os seus equipamentos, conhecimentos, software, que possam ficar à disposição dos alunos para efeito de replicação da base do conhecimento. Vocês não têm ideia de quanto? Como tornar isso de maneira prática e eficaz? Porque, no meu ver, todas as tentativas e iniciativas que eu particularmente tive, sempre obtive uma resposta, não vamos dizer negativa, mas impeditiva para avançar por conta desses restritivos. Concordo. Eu entrei e era exatamente assim. Exemplo claro, a FATEC Tatuapé queria colocar uma placa com o nome de uma empresa que estava atuando uma sala com alguns equipamentos. Convênio falou, não pode. Tá bom, não tem discussão. Não tem discussão sim. E agora pode. Como é que pode? A FATEC abre uma licitação, dizendo o que ela quer, o que ela precisa, e abre uma licitação pública. As empresas interessadas entram. É claro que você já conversou com essa empresa e ela vai entrar. Se entrarem outras com uma proposta melhor, azar. Se não, ela ganha e faz. E aí eu tenho autorização de botar o nome dela numa placa por um número ilimitado de anos. Tudo a ser discutido e colocado no convênio. Então, a questão é, se a instituição era fechada ao diálogo e à discussão e à solução criativa de coisas, agora não é mais. Tá? É uma briga diária que eu tenho e é uma mudança completa de mentalidade lá dentro. Tá? Então, se vocês batem em convênios e convênios dão uma resposta desse tipo para vocês, eu exijo que vocês batam na CESUR, porque nós vamos falar com o convênio juntos. Não tem discussão. Eu fiz uma conta de padeiro junto com a minha equipe e o orçamento do Estado cobre mais ou menos 80%, é uma conta bem grosseira, tá? das solicitações de equipamentos, laboratórios e material que as FATEC me fizeram para o próximo ano. Eu vou tirar 20% de onde? Eu tenho uma situação de... Eu não sei nem dizer, eu não consigo atender a demanda de quantas empresas e instituições como SAPESP, Polícia Militar, nos procuram diariamente, querendo cursos, convênios, querendo fazer doação. Vocês têm uma noção disso, vocês são a maior FATEC, vocês sabem como as pessoas procuram. E 100% dessas pessoas me dizem, eu já tive uma experiência desagradável com a CESUR no passado. E para 100% dos casos a minha equipe responde, a gestão agora é outra, a forma de trabalhar agora é outra. E eu não quero que isso caia no vazio. Eu aumentei em 60% o tamanho da equipe da CESUR em 3 meses para dar vazão
as demandas de parcerias, cooperação e as demandas de apoio legal e jurídico e etc. das FATEC, porque é o meu trabalho. Eu não posso ser um buraco negro em termos de gestão. Bate lá uma solicitação e some, bate um pedido de ajuda e some, bate um projeto acadêmico de um novo curso e some. Isso não está acontecendo mais, eu posso te garantir. E essa questão de cooperação com indústrias, nós estamos levando diversas propostas à FATECs. A minha equipe está indo a Jacareí agora, porque a diretora lá tem dificuldades de conversar com as empresas de cerveja. Jacareí é simplesmente o maior centro de produção de cerveja do planeta, tanto artesanal quanto industrial. Ela quer um novo curso de processos químicos. Eu falei, mas tem que ser em cerveja. É o que vai ter mão de obra, olha os números. Ela falou, o pessoal não me atende, não fala comigo. Eu falei, vai falar. Nós fomos atrás da Heineken, nós fomos atrás da secretária de educação do município e nós vamos conseguir. Em outros casos, as próprias FATEC, como São Paulo já fez, vêm atrás de mim com propostas. Eu vou dizer, não, eu não tenho como te atender, ou não, isso não me interessa. Então, não é assim que a banda toca mais. Tá? Não precisa encerrar a participação, só preciso colocar mais um contexto e aí a gente vai até o fim conversando. Não tem problema, Décio. Vamos lá. A questão que eu ia colocar, essencialmente, é do professor Antônio Celso. Né? Só que eu digo o seguinte, se eu seguisse todas as normas do Centro Paulo das Coisas impõe, né, as normas, eu não teria feito 80% do que eu faço. E o que eu faço é transparente, para não que sai no diário oficial. Você sabe onde eu ouvi exatamente a mesma coisa semana passada? Da voz do Tosa, que é o atual vice-superintendente. Se ele seguisse todas as normas do Paulo Souza, São José dos Campos não teria feito um terço do que fez. Então, você pode ver, você pode ter certeza que o que você está falando tem eco lá dentro. Então, eu fico por aqui, a minha questão era relacionada ao professor Antônio Celso. Obrigado. Eu tenho, só mais um comentário sobre isso. Eu tenho situações muito heterogêneas nas diferentes FATEC. Eu tenho FATECs que têm capacidades em termos de laboratório, pesquisadores e desenvolvimento, como essa aqui em Sorocaba, que são equivalentes a de grandes universidades. Eu tenho FATECs que têm uma carência enorme de recursos, laboratórios, etc. Tá? Em dezembro, a equipe da empresa Mitsubishi Electric me procurou, inclusive cheguei a visitá-los no Japão, dizendo, nós já doamos mais ou menos 8 milhões em equipamentos para as diferentes FATEC, mas a gente não sabe o que está acontecendo com eles. Em algumas unidades estão sendo muito bem aproveitados, em outras unidades estão parados, dentro de laboratórios fechados sem ter o que usar. E isso pega mal para nós. Como é que a gente explica isso para a nossa matriz? Eu falei, como é que eu explico isso aqui dentro? Então, eu volto a dizer, não existe essa noção de que o Paulo Souza ou as FATEC como um todo são pobres ou têm poucos recursos. Não tem. Nossas escolas são tremendas, nossos recursos são enormes, nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento é gigantesca. Agora, isso tem que ser melhor usado. A gente fala em cooperação com outras instituições, mas a gente não fala em cooperação entre FATECs. Isso tem que começar a acontecer e está acontecendo. A gente fala em falta de recursos, mas a gente não analisa os desperdícios e a má utilização dentro das nossas unidades. A gente tem que começar a fazer isso. Empresas interessadas em doar material, doar equipamento, ou entrar aqui dentro para ter acesso aos alunos ou à capacidade dos professores, milhares. A demanda é infinita. Se nós quisermos, nós conseguimos atender e conseguimos atender muito bem. Mas algumas regras têm que ser seguidas. Isso foge um pouco do escopo da conversa de hoje, mas eu vou voltar aqui num outro momento para a gente discutir isso. Uma coisa que eu quero ficar clara, só para encerrar esse ponto. O Paulo Souza é contra pesquisa aplicada, desenvolvimento de pesquisa aplicada nas unidades? Não. Ele é contra desenvolvimento de pesquisa pura nas unidades? Não. Nós vamos ter projetos de RJI? Sim. Eles vão voltar esse ano em áreas temáticas. Cerca de 400 projetos vão ser abertos. Isso tem que ser negociado ainda com a área de orçamento. Mas, o que é fundamental, e que significa uma volta aos fundamentos da instituição, tudo o que é feito nessa instituição tem que ser subordinado ao interesse da formação do aluno. Qualquer projeto de pesquisa tem que trazer benefícios pedagógicos para o aluno. Qualquer trabalho desenvolvido em sala de aula, qualquer convênio com uma empresa,
Qualquer trabalho de consultoria tem que trazer benefícios para o aluno. Se nos projetos de vocês isso for explícito, bem justificado e claro, esses projetos terão apoio e terão financiamento. Isso é importante para que vocês entendam. Isso é como a FAPESP vê a gente, isso é como o CNPq vê a gente, isso é como nós temos que nos ver. Nós somos uma instituição de formação, de ensino, de aprendizagem de alunos. Tudo o que for feito aqui dentro é possível e é válido, mas tem que estar subordinado a esse interesse. Está claro? Então, quando a gente fala, precisamos de um novo laboratório, o laboratório tem que atender aos interesses pedagógicos. Aí vocês falam, mas o que ele está falando é óbvio. Não, não é óbvio. Eu sou da comissão da RJI, eu já recebi projetos que dizem esse projeto é essencial para resolver esse problema dentro da cidade ou esse problema dentro da indústria, tá? E vai ser muito bom para a formação do professor, etc. São justificativas nobres, mas não são adequadas para a nossa instituição. Um projeto tem que resolver a questão pedagógico-acadêmica. O que ele vai trazer de conhecimento de fora para dentro? Quantos alunos vão fazer cursos, projetos de graduação? Quantos alunos vão fazer iniciação científica? Em que isso vai melhorar a empregabilidade do aluno lá fora? Quantos alunos vão ter mais acesso ao mercado de trabalho? Esse é o viés. Usando esse viés, pode tudo. Eu só queria passar essa mensagem porque nessa unidade em particular, isso é uma questão importante. É a unidade mais representativa que nós temos em termos de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Qual é a próxima? Boa tarde. Meu nome é Celso Couto Júnior. Eu vou voltar um pouquinho do tema anterior, da parte de burocracia, e pegando a tua fala da autonomia acadêmica para a faculdade. Antigamente, 2 professores de uma mesma disciplina, um ministrava a aula às quartas-feiras, outro à segunda, resolvem trocar, eu vou para a quarta, você vem para a segunda. Hoje o professor tem uma insegurança porque é obrigado a abrir um edital interno de oferecimento, pode eventualmente aparecer uma outra pessoa que pegue as 2 aulas, uma vez que o professor da quarta e o da segunda abriram mão da aula para poder trocar. Esse tipo de coisa tinha que ficar a nível de FATEC São Paulo, ou das unidades. Eu acho que abrir o edital, você abre uma brecha e gera uma insegurança muito grande. Eu sou do mercado, não tenho mestrado, não tenho doutorado. Aí aparece um que tem mestrado, conta mais ponto, pega a minha aula e o do colega que a gente ia trocar o dia de aula. Isso é uma burocracia, do meu modo de ver, desculpa, mas não é muito inteligente. Obrigado. Não vamos confundir burocracia com regras. Não tem nada de burocrático nisso. Isso tem a ver com regime de contratação. A situação que você me escreveu é extremamente insatisfatória e se você pensa na gestão de um departamento no Unicamp, ele tem total autonomia para fazer isso e funciona. Porque os professores têm contrato de jornada. Os meus professores não têm. Eu não consigo mudar isso. Os professores têm contrato ligado a disciplinas. Aí você fala, isso gera uma tremenda insegurança. Sim, a 38 veio para isso. A 38 causou uma série de distorções e de situações difíceis e nós estamos discutindo casos a casos e resolvendo os problemas, mas o principal objetivo da 38, se não ficou claro, foi acabar com a instabilidade na carreira do professor de FATEC. O que a 38 quer? A 38 quer indeterminar todo mundo, tá? E esse é o grande objetivo, porque dá segurança para o professor, e a 38 quer permitir ao professor que faça a sua carreira com dedicação total em uma única FATEC, a sua FATEC 7. Ele não é obrigado a fazer isso, mas ele é estimulado. E por quê? Para facilitar o envolvimento dele em outras atividades e com o desenvolvimento da própria comunidade acadêmica, que nós não conseguimos garantir porque não temos sistemas de jornada. Então, não é que eu seja favorável ao regime de contratação. Não sou, mas eu sou obrigado a seguir a lei. Então, é uma questão de legislação e não de burocracia. E, segundo lugar, a entrada da 38 criou uma série de problemas, mas ela também visa criar uma solução de longo prazo para muitos problemas que geram insegurança para o professor. E, finalmente, nenhuma instituição de ensino superior pública nesse país considera tanto experiência profissional quanto o Centro Paula Souza nos processos de seleção. Está longe de ser o ideal. Eu acho que um mix saudável e adequado de professores numa instituição como a nossa envolve diversos PhDs, especialistas em pesquisa, e diversos profissionais do mercado de quem eu nunca exigiria uma formação de pós-graduação. Nem mesmo formação de graduação.
é relevante, em função do que ele sabe ou do que ele pode fazer. No entanto, essas transições são lentas e graduais, por uma questão cultural, aí não é nem uma questão legal. Você pode imaginar a resistência que eu enfrentei de diretores de FATEC quando eu resolvi abrir o cargo de diretor para professores com mestrado? Foi uma resistência gigantesca. Vocês não têm ideia. Da mesma forma, eu enfrento uma resistência gigantesca de professores com PhD, e eu quero que vocês ponham a mão na consciência nesse momento, quando eu digo, eu vou equalizar a pontuação de número de experiências de anos de trabalho no mercado com experiência de pós-graduação. E, na verdade, eu enfrento bombardeio de todos os lados, porque ninguém ficou satisfeito. Eu não consegui agradar especificamente nenhum segmento, porque para mim não deixa de ser um sinal de que eu estou no lugar certo. Eu estou equilibrando um pouco as coisas. Então, eu não nego e não discordo das suas colocações, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, elas estão sendo enfrentadas de peito aberto, essas dificuldades. Eu acho que o grande problema está no conceito de aula vaga, porque isso, o edital, você faz para aula vaga. Se você está trocando, não tem aula vaga, você está trocando horário só. Professor, eu não tenho nada contra a gente organizar um seminário para discutir especificamente esse assunto. Eu já falei com o Décio sobre isso. Faltou esclarecimento, faltou discussão e faltou debate na entrada da 38. E nós vamos retomar esse assunto. É um compromisso. Muito obrigado. Não, desculpa, acho que o que o pessoal quer dizer é o seguinte, eu e você estamos em dois horários diferentes, estamos dando a mesma disciplina, e simplesmente quer se colocar horário. Eu com você, só, mais nada. O que eu acho que você pediu em relação à aula básica, né? Eu não vou entrar na discussão porque eu não entendo o problema. Vamos discutir depois. Tá? É porque, para mim, é uma questão de como o concurso é feito e de como... Então eu não entendi o problema. Vamos deixar esse assunto para depois, tá bom? Pessoal, um último comentário para eu poder encerrar. Nós agora estamos quase completando a equipe da CESU com coordenadores de áreas. Nós temos também uma coordenação de modelos pedagógicos, que é um assunto que o Brown vai abordar daqui a pouco. E nós temos coordenações para vários assuntos envolvendo projetos de pesquisa e desenvolvimento, e etc, etc. Mas nós temos um grupinho lá, que é um grupo experimental, tem tido excelentes resultados, e que a gente chama de um think tank da FATEC. Nós convidamos 3 professores de áreas diferentes, um da área de biológicas, outro da área de artes e humanidades e outro da área de exatas. São 3 professores jovens, um deles veio de uma ETEC e os outros 2 de FATEC, e o trabalho deles é ficar pensando e observando quais são os cursos do futuro em termos de tecnologia. Pensando, observando e conversando com a sociedade. Eu tenho reuniões semanais com eles, o TOSA tem reuniões semanais com eles, e eles apresentam as ideias, e a partir do momento em que alguns gatilhos são atingidos, a gente transforma essas ideias em projetos e começa a desenvolver esses cursos com FATECs parceiras. É um risco fazer esse tipo de coisa porque é muito difícil gerenciar a inovação, é muito difícil gerenciar a criatividade. Eu não sou um cara particularmente bom nisso, mas a gente tem que tentar, a gente tem que fazer. E as ideias que estão surgindo são incríveis. De novos cursos, de novas parcerias. Esse pessoal foi procurado pela Polícia Militar, esse pessoal conversou com o Sabesp, esse pessoal conversa com diversas empresas, e nós estamos gerando ideias de cursos em tudo quanto é área que vocês possam imaginar, até mesmo de como fazer cursos, como fazer programação e linguagem de programação para cursos de EAD, etc, etc. A gente ainda tem que desenvolver a expertise para saber o que é uma demanda de um curso tecnológico, o que é uma demanda de curso técnico, o que é um curso de pós-graduação. A gente está desenvolvendo essa expertise lá dentro também. E quando eu falo desenvolvendo, na verdade, a gente está contando com o apoio da FATEC, a gente está trazendo professores para discutir. E também falando com o pessoal de fora. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente não consegue adivinhar o futuro, a gente consegue ver tendências, a gente consegue ler e estudar, a gente consegue ver para onde vai o mercado de trabalho, a gente consegue imaginar quais são as profissões que não vão prescindir de profissionais e, com muita clareza de conceitos e voltando ao básico e aos fundamentos, a gente consegue entender como é que os tecnólogos vão se enfiar nesse mercado de trabalho. Voltando a uma das primeiras coisas que eu falei,
Vamos supor que daqui a 10 anos a gente consiga ter 1 milhão de alunos, 900 mil, 1 milhão de alunos. Tem demanda para isso no mercado? Tem. Você pode dizer que sim. Mas não é tão simples assim. Onde? Que tipo de demanda? Que tipo de profissional? Que tipo de perfil? Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer, e é um exercício que é feito na Asfatec. Eu tenho esse think tank na CESU, eu tenho esses 3 professores que conseguem se dedicar exclusivamente a ficar pensando, batendo papo e conversando. Eles ficavam num pedacinho da CESU no 5º andar e eles foram expulsos de lá porque eles faziam muito barulho. Aí eu trouxe de volta para o 2º andar. O Tosi veio reclamar comigo, mas... Só um minuto, professor. O Tosi veio reclamar comigo que eu tirei os 3 de lá, mas enfim. O Paula Souza, como instituição, ainda é uma instituição muito conservadora, muito fechada, muito tradicional. E eu não tenho a pretensão de mudar isso para a noite para o dia, e nem quero, porque ela também tem muitas vantagens e muitas conquistas como instituição. Mas algumas coisas a gente pode e deve mudar. Essa forma de trabalho é uma delas. Eu estou aprendendo a lidar com isso e a gente está colhendo alguns resultados. Agora, eu tenho esses 3 lá, mas onde é que eles passam a maior parte do tempo deles? Na Asfatec. Visitando, conversando com professores, fazendo reunião com empresas, etc. Já começaram a sair alguns projetos muito interessantes. A FATEC Barueri está desenhando um curso a 4 mãos com a Tata Consultancy. Eu nem sei exatamente qual é o nome do curso, mas tem alguma coisa a ver com jogos e mídias digitais, alguma coisa assim, um negócio em alta demanda. A Tata contrata mais ou menos 15 tecnólogos nossos por ano. E por que não desenhar um curso junto com eles? Nós temos o expertise, nós temos a capacidade, a formação acadêmica, eles identificam as necessidades do futuro e tem um network global para saber para onde o mercado vai. Já tem consultor nosso trabalhando na Índia, na Suécia, com esse pessoal. Por que não multiplicar isso por 1 milhão? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho a resposta de qual é o tecnólogo do século XXI. Nenhum de nós tem. A gente não tem bola de cristal. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: nós estamos fazendo todo o possível para atacar essa questão em várias frentes. A primeira delas, capacitar, organizar, dar condições para que as FATEC consigam pensar, planejar o futuro e definir, junto com o mundo do trabalho, com o mercado, quais são os profissionais que são necessários e formar esses profissionais da forma necessária. Esse mês que eu passei no Japão agora foi com um único objetivo: definir um projeto, uma política a ser implantada em algumas FATEC de forma piloto, sobre como que a gente consegue absorver alguns conceitos e comportamentos e atitudes ligadas à qualidade total para melhorar a produtividade dos funcionários de empresas de Tier 1 do setor automotivo no Brasil, para melhorar resultados de qualidade, de produtividade, etc. O que dá para adaptar, o que dá para melhorar, o que dá para transformar do que os japoneses fazem para que a gente os alcance em termos de produtividade de funcionários? Hoje a produtividade de um funcionário de uma empresa de autopeças no Japão é 19 vezes maior que a de um brasileiro. É porque o japonês é inteligente, é esperto e é bonito, o brasileiro é um retardado? Não, obviamente não é isso. Onde é que está a diferença? Preparo, organização, padronização, mas principalmente capacitação. A forma como ele é capacitado. E muitos aspectos culturais que podem e devem ser desenvolvidos. O Japão está longe de ser o paraíso do trabalho. Nós vimos condições de trabalho lá, de segurança e de ergonomia, que seriam absolutamente ilegais e inaceitáveis no Brasil. E ninguém achou isso bonito. Mas também vimos muita coisa boa da forma como as pessoas encaram o trabalho, como elas são concentradas, como elas entendem a importância de padronização, são muito importantes e são legais de trazer para cá. Então, voltando ao tema. Nós temos que trabalhar juntos para que as FATEC tenham condições, e isso envolve remuneração, sim, isso envolve condições de trabalho, isso envolve recursos. Nós temos que trabalhar para que as FATEC consigam se planejar, ter uma segurança e uma estabilidade institucional para conseguir planejar o futuro e promover o crescimento que nós precisamos, que nós queremos, que o país precisa nas fases atuais. Nós precisamos ter uma sintonia muito fina com o mundo do trabalho, para entender quais as profissões que vão ser necessárias, quais as características dos profissionais que vão ser necessárias. E eu não entrei nesse tema porque o Brown vai falar sobre isso, tá?
para que a gente forme esses profissionais, ajude a formar. Nós temos que combater deficiências que vêm de baixo, como a professora mencionou, os nossos alunos não conseguem acompanhar os nossos cursos, eles levam pau, uma das principais razões de evasão no primeiro ano é isso. E como é que a gente vai trabalhar com isso? Nós vamos dar aula de reforço ou nós vamos começar a avaliar os alunos por competência? O que dá melhor resultado? O que tem mais a ver com a nossa vocação? É outro assunto para o Brown. Então, nós temos que abrir essas discussões de uma forma objetiva, procurar as respostas e começar a implantar as ações. E se a gente quer chegar a 1 milhão de alunos com qualidade, empregados, com a quantidade de gente que a gente joga no mercado de trabalho hoje, manter uma empregabilidade acima de 90% é fácil, mesmo em tempos de crise. Se a gente jogar 500 mil alunos por ano no mercado de trabalho brasileiro, a gente consegue manter essa empregabilidade só se trabalhar direito. Então, essa é a questão que eu queria colocar para vocês. Tem muito trabalho pela frente, esse trabalho é de todos nós. Tudo bem? Eu não sei como é que está meu tempo. Já era, né? Pessoal, eu vou estar aqui até umas 4, 4h30 e eu estou à disposição de quem quiser vir falar comigo. Tá? Mais um último comentário. Sim, senhor. Não, está muito melhor do que você pensava. Para vocês, quem, cara pálida? Nós estamos juntos nessa. Alguém aqui está preocupado em perder o emprego? Alguém está preocupado? Não fiquem. Não fiquem. Vocês aumentaram tanto, e está gastando tanto. Nós somos enormes e nós formamos muito pouca gente. É por isso que a Márcia está aqui para falar de evasão. Não, tem tudo a ver com isso. Mas é isso que eu estou falando. Nós temos 90 mil alunos e qual é a nossa evasão média hoje? Hoje nós temos 90 mil em FATEC. Eu quero 900 mil daqui a 10 anos. Ó, quem estava no Japão era eu, hein? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas. Obrigado. Senhor André, muito obrigado. Acho que resumindo, né, fica muito claro, e o que a gente tem conseguido é que tudo depende de nós. Eu acho que essa gestão atual da CESU, ela nos dá a oportunidade de inovar, de mudar. Agora, para isso, nós temos que levar propostas, sugestões. Eu acho que é isso que basicamente está sendo tratado aqui. Então, tudo é possível desde que a gente se debruce sobre os temas e trabalhe com isso e a conclusão. Porque a receptividade ela é boa. Agora precisamos pensar naquilo que estamos propondo. Bom, imediatamente eu chamo o professor André Brown, já conhecido nosso, para falar sobre o projeto pedagógico, e para isso eu vou chamar